Uma viagem ao mundo pré-histórico da região da Serra da Capivara. É hora de conhecer os animais que impressionam pelo tamanho e chegam até 5 metros de altura. Animais que desafiam os pesquisadores e que podem explicar muito sobre o desenvolvimento das espécies que habitaram o país. Um interesse sempre renovado para os cientistas, mas que vai além disso, já que esses enormes bichos povoam o imaginário popular. Um deles é o mastodonte, que tinha entre 13 e 4 metros de altura e longas presas de marfim. Pouco se sabe sobre como era a vida e as causas do desaparecimento desses mamíferos pré-históricos que habitavam a América do Sul, verdadeiros pesos pesados de 5 toneladas. Os toxodontes, que lembram os rinocerontes, habitaram a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Brasil. Já se acreditou que havia sido um animal anfíbio, mas as proporções do fêmur e da tíbia e a posição da cabeça são típicas de bichos terrestres, como os elefantes e os rinocerontes. Além disso, seus fósseis têm sido encontrados tanto em regiões áridas e semiáridas, quanto em regiões úmidas, o que indica que seus hábitos eram fundamentalmente terrestres. São animais como esses que habitaram a região da Serra da Capivara. Com a ajuda da comunidade local, os arqueólogos acabaram de encontrar uma infinidade de fósseis, entre eles mastodontes, toxodontes e preguiças gigantes, que chegam a 5 metros de altura. Boa parte do material foi retirado da Lagoa dos Porcos. O material fica protegido, ele é embalado num plástico, é protegido com gaze e também com argila para ser preservado até a próxima fase, que é a da identificação do material. Coletando 3 fragmentos ósseos que a gente tinha encontrado na superfície mesmo, na área, a gente trouxe para o Dr. Claude Guérin, paleontólogo, que estava trabalhando aqui na época, e ele identificou pelo menos 2 grandes mamíferos, a preguiça gigante e o mastodonte. O que nós vamos conhecer agora é uma pequena amostra do material que foi retirado recentemente no município de São Lourenço do Piauí, que fica a cerca de 20 quilômetros aqui da Serra da Capivara, na Lagoa dos Porcos. Isso daqui são parentes pré-históricos do elefante, né? Então nós temos aqui um dente molar, nós temos também a defesa do animal, ou a presa dele. Agora, para você ter uma ideia, olha o pedacinho do osso do calcanhar dessas preguiças gigantes. O Rafael colocou alguns aqui para a gente ver. Impressionante mesmo esse crânio aqui, que está exposto, já foi catalogado também, já foi limpo, todo preparado. Era de um toxodonte, que é um animal que se assemelha aos dias de hoje a um rinoceronte. Era um animal também de grande porte, né, Rafael? Sim, um animal também herbívoro. Um detalhe aqui dos dentes, né, do crânio do animal, olha só aqui. Isso, estão todos bem preservados, né? Esse crânio aqui, na paleontologia, normalmente a gente não encontra peças assim tão bem preservadas. Isso daqui foi um belo achado, um presente da natureza para a gente, que conservou quase que integralmente esse material. Esses gigantes surgiram há cerca de 2 milhões de anos e foram extintos entre 10 e 12 mil anos atrás. É justamente no meio da Caatinga, no interior do Piauí, que estão guardados um dos mais importantes acervos da humanidade. O Museu do Homem Americano abriga todo esse tesouro. E o museu é um dos mais tecnológicos do país. O visitante pode até brincar com um pincel que simula a escavação de fósseis. A visita no museu é uma viagem no tempo, na história do homem,
contada desde 100 mil anos atrás. Na outra serra, a das Confusões, também é grande o número de achados arqueológicos. 300 sítios foram identificados, mas, por enquanto, só 2 escavados. Em algum deles, é preciso ter muito cuidado na hora da visita. E um detalhe é que nós temos que tirar os sapatos para entrar aqui, porque há gravuras no piso da toca e o arenito é muito fino, muito delicado. Então, a organização aqui do parque só permite que a gente entre para conhecer as gravuras se tirar os sapatos. Vamos lá. Essas gravuras que a gente pode ver aqui no chão, o que elas representam, o que elas podem representar? Como esse sítio ele estava cheio de sedimento, né, preenchido por sedimento, então tem várias pinturas que estavam recobertas por sedimento, e aqui nas camadas mais acima dessas gravuras a gente tinha fogueiras. A datação dessas fogueiras que estavam acima das gravuras, uma delas foi dos carvões da fogueira, foi de 6.800 anos. Então essas gravuras, né, tem pelo menos essa idade. Então a técnica de gravar já era realizada há 6.800 anos. Técnica completamente diferente daquela que a gente vê lá na Capivara. A gente tem gravuras na Serra da Capivara, tem um sítio, né, que tem um instrumento que foi gravado, que foi utilizado para fazer a gravura, estava perto de uma fogueira, com uma idade de 7.000 anos. A gente tem gravuras também na Serra da Capivara. Mas o grafismo é bem diferente, né? Esse sítio que é interessante é que predominam os grafismos puros, que são essas formas, né, geométricas, e é um sítio único, né, um sítio que não é um abrigo comum como os outros abrigos com pinturas. Então é um sítio protegido, a entrada dele é mais alta, né, para você entrar é um buraco, e depois o sítio é como se fosse uma gruta, né, estende com uns 12 metros de comprimento. As gravuras encontradas aqui têm quase 7.000 anos. Os pesquisadores já conhecem pelo menos 300 sítios arqueológicos aqui na Serra das Confusões, mas apenas 2 foram escavados e ainda estão em estudo. Esse que nós conhecemos agora, do Alto do Capim, e agora nós vamos conhecer o outro sítio que foi estudado, já foi escavado. Os pesquisadores vão com a gente, que é o sítio do Enoque, onde foi encontrada um sepultamento coletivo, né? Foi encontrado um esqueleto, um enterramento individual, na porção mais próxima da parede, ali a parede com pintura, e depois um pouquinho mais afastado da parede foi encontrado um enterramento coletivo com mais de 10 indivíduos, com muita quantidade de adornos, né? Os colares com dentes de animais, ossos de animais polidos e coisas assim. O patrimônio formado pela Serra da Capivara e das Confusões coloca o Brasil no roteiro científico mundial. As pinturas que tem aqui, a quantidade de sítios de pinturas é única no mundo. Em nenhum lugar tem tantas pinturas assim. Pinturas variadas, de épocas variadas, com temas variados e extremamente rico. E as peças de cerâmica levam a arte do homem pré-histórico. As pinturas rupestres são a maior inspiração. Com a chegada dos turistas na Serra da Capivara, a rotina da cidade de São Raimundo Nonato também mudou. Para atender os 20.000 visitantes anuais, surgiram empreendimentos, principalmente na área de turismo e alimentação. Na culinária regional,
o bode e o carneiro são fartos. E que tal carneiro à parmegiana com purê de macaxeira? E a culinária virou negócio para muitas outras pessoas. E basta uma volta na pequena cidade de São Raimundo Nonato para a gente perceber como a população daqui tem orgulho de ter o Parque Nacional da Serra da Capivara. E mais que isso, busca inspiração no parque para transformar os seus negócios. Foi o que aconteceu aqui com a Dirinha. Tudo bom, Dirinha? Tudo bom. Olha só o que ela preparou aqui. Existe uma mesa que são os quitutes tradicionais vendidos aqui e que todos têm a inspiração das pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse prato aqui que ela vai explicar para a gente já foi inclusive campeão de um festival gastronômico. Ele foi campeão do Festival Gastronômico Serra da Capivara, né, de cabrito e cordeiro, onde ela é confeccionada com produtos aqui típicos da nossa região. Ela é feita de carneiro com macaxeira, incluído queijo de coalho e outros produtos que não é difícil encontrar. E a decoração é a inspiração da pedra furada, né, que é um ponto dos mais importantes e tradicionais aqui do Parque Nacional da Serra da Capivara. Que os nossos grandes artistas, eles fizeram e deixaram essa marca maravilhosa na pedra para que a gente hoje pudesse transmitir de geração em geração.